Olá, começa agora o programa Legítima Defesa. Participa comigo o jornalista Paulo Langro, repórter do jornal NH. E o nosso entrevistado de hoje é o tabelião José Flávio Bueno Fischer, primeiro tabelião de Novo Hamburgo. Doutor Flávio, obrigado pela sua presença aqui. Primeira pergunta que eu lhe faço, o senhor está aqui em legítima defesa do quê? Estou em legítima defesa do bem comum e da solidariedade, agregando a isso ao empreendedorismo e à inovação. Doutor Flávio, o senhor é uma pessoa que gosta de política e é bastante envolvido com a política. E quando o senhor fala de política, chega a dar aquele brilho no olho. O que o senhor pensa na sua vida política para o futuro? Eu não penso sobre a minha vida política no futuro, eu penso na minha participação política permanente. Porque quase sempre quando se fala em participação política, se pensa em cargos públicos, em disputa eleitoral, né? E eu sempre, quando penso na política, penso como uma alternativa de fazer melhor o que eu já faço pela minha comunidade, por acreditar que talvez existisse um espaço para isso. Mas, na verdade, não tenho achado esse espaço. Essa é a situação. O senhor não acha espaço, um dia comentando com o senhor não encontra esse espaço e o primeiro empecilho para isso é o partido político, é a sigla? Não é o partido em si, não é a sigla em si, mas o sistema político eleitoral existente no Brasil. E o partido é parte desse processo equivocado. Eu sempre digo que o maior equívoco é o próprio nome, porque partido significa uma coisa quebrada, partida, parcial. E eu acho que qualquer projeto político teria que pensar no todo, no bem comum de todos, na ação em benefício comum. E os partidos, em geral, tendem a agir de forma parcial. Eu, dentro do meu partido, defendo o meu grupo. Dentro do meu grupo, defendo o meu interesse pessoal. Dentro da comunidade, defendo o meu partido. E nunca o bem comum generalizado. Ou seja, essa dificuldade quebra um pouco esse espírito solidário, de vontade de fazer o bem comum, do tempo em que, inclusive, o legislativo era grátis, não tinha salário, então não era uma profissão. Hoje a atividade política se tornou uma profissão. Eu acho que aí começa o erro da sistemática política atual. O ano passado o seu nome surgiu como pré-candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo e neste ano agora o senhor acabou dizendo que não iria concorrer, mas no último contato que a gente teve o senhor disse que não estava descartada a sua filiação partidária. O que a sociedade de Novo Hamburgo pode esperar do Flávio Fischer na próxima eleição? Eu não sei se até a próxima eleição eu vou ter algum tipo de filiação partidária. Eu estava esperando que as anunciadas reformas políticas acontecessem, pelo menos parcialmente, e nada disso. Hoje só se trata de impeachment e de corrupção, e o governo paralisado, as coisas não acontecem, e muito menos aquilo que seria o mais importante, que seria, para meu gosto, única solução, uma Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva. Aí sim, aí já pode me inscrever agora como candidato. Aí se eu tiver que me filiar a um partido para poder concorrer, eu farei isso. E se for aceito, enfim, né? Mas por quê? Porque eu imagino que uma Constituinte exclusiva, uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, teria sim a possibilidade e a capacidade legal, inclusive, de fazer a reforma estrutural que precisa ser feita. Para que, por exemplo, um exemplo simples que eu considero no meio do sistema político atual. Hoje todos os partidos têm, assim, se eu já tenho um cargo, já fui eleito por um cargo, eu já sou automaticamente autocandidato para as próximas eleições para aquele mesmo cargo. E não interessa o que o partido pensa, não interessa o que os outros pensam, aquilo vira uma pré-reserva garantida. E eu não acho que deva ser assim. Eu acho, primeiro, que não devia haver reeleição em cargo nenhum. Mas, em havendo, ela só poderia haver se o desempenho fosse avaliado. O que eu fiz? O que eu fiz nesse período com esse mandato? Se o povo aprova o que eu fiz, o partido aprova o que eu fiz, eu realmente contribuí para melhorar as condições do ambiente onde eu exerci o meu cargo, bom, então esse cara talvez seja importante que ele fique mais 4 anos.
né? Então, nesse sentido, eu admitiria. O senhor não acredita que o político, aí o Flávio falou do político profissional, se esse político pensar no bem da cidade, no bem da gestão, no bem administrativo e não pensar em reeleição, não é melhor para o município? Sim, por isso mesmo. Por isso mesmo que eu falo que... Por isso que eu sou contra a reeleição. Sem pensar na reeleição. Porque o que acontece? E não é querer falar mal dessa ou daquela pessoa, não importa quem seja. Até por interesses partidários e mesmo para quem faz carreira política, o sujeito está na metade do mandato, ele nem se preocupa tanto com essa primeira metade. Na segunda metade do mandato, ele começa a preparar a reeleição. Uma tentativa de reeleição. E aí ele até faz algumas coisas boas, mas que ele podia ter feito desde o primeiro minuto e não precisava esperar aquele momento eleitoral. E às vezes fazem coisas apressadas, inauguram obras incompletas, uma série de pendências. A 448 é um exemplo, até hoje nós estamos... Um tobogã. É um tobogã. Por causa da pressa em fazer. Porque que tinha que inaugurar na época da Copa, né? Então, aí inaugura de qualquer jeito. Quando o senhor retirou a sua pré-candidatura, digamos assim, o seu nome da pré-lista de pré-candidatos em Novo Hamburgo, foi em função do atual momento político, da atual situação do município? Não, porque, na verdade, assim, eu preciso trabalhar, eu tenho as minhas atividades, tenho a Fundação Semear, e eu estava sendo muito acossado, muito pressionado, muito procurado. Todo mundo queria falar comigo sobre candidatura e pressão não, mas propostas para eu me filiar a partidos e tal. Como eu percebi que naquele momento eu não teria condições de tomar uma decisão, eu tinha que projetar uma série de coisas, inclusive decorrentes dessa crise, precisei demitir gente trabalhando comigo, enfim, para encurtar custos, etc. Eu não posso agora, nesse momento, desviar a minha atenção para um projeto que eu não sei no que vai dar. E aí já, que nem a minha filha me disse com 14 anos, papai, não pede para eu decidir o que eu vou fazer na universidade agora, eu só tenho 14 anos, não é o momento. Então assim eu me senti em relação a essa questão política, que eu precisava estancar esse movimento todo em torno do meu nome, para evitar até rótulos, né? Eu, inclusive, recebi retornos, menos mal que a maioria positivos, mas de gente que não sabe nada da minha vida e que já estava fazendo acusações a meu respeito. Né? Entende? Quer dizer, essas coisas assim, digo, é difícil. Isso que nem tinha entrado no Não tinha nem entrado, não tinha nem escolhido partido, como não fiz até hoje, e já estava sendo... já estavam lançando... Vou usar uma palavra, mas é a que me veio agora, aleivosias, quer dizer, lançando comentários negativos a meu respeito, sem qualquer fundamento. Sem qualquer fundamento. Aí eu até pensei para o amigo comum que me trouxe essa notícia, eu digo, Tchê, tu sabe por que essa pessoa disse isso? Será que ele foi prejudicado em algum momento sem que eu saiba, sabe? Porque eu não consegui entender aquela agressão gratuita que eu recebi. O senhor disse que o senhor não estará na campanha como candidato, mas vai estar ativo provavelmente como cidadão de Novo Hamburgo. Claro. Novo Hamburgo está no caminho certo? Em que sentido? O município de Novo Hamburgo está no caminho certo no sentido político? Não, eu acho que nós estamos muito mal. Por quê? Eu acho que nós estamos muito mal. Eu acho que... primeiro, eu entendo que um executivo, a administração, tem que ser exercida por quem conhece gestão e administração. Então, qualquer que fosse, se eu fosse eleito e não tivesse experiência administrativa, eu te digo, eu ia contratar um gestor, um consultor de gestão permanente. Eu digo, olha aqui, te cola do meu lado aqui, porque eu não tenho experiência nessa área. Eu acho que não se precisa ter vaidade, nem orgulho besta aí para se achar que sabe fazer as coisas, ou porque eu estou no comando e o meu partido me apoiou e eu tenho a legitimidade do povo, então agora eu faço o que eu quero. Não é assim. Então o senhor acredita que a atual administração não tem essa capacidade? Eu acho que a atual administração tem cometido muitos equívocos. Eu acho que ela... A gente sabe que inclusive tem disputas internas no próprio partido que está aí, porque foi uma coisa de afogadilho. Existia um candidato que era candidato à reeleição e que por uma firula jurídica, que eu até hoje não considero justa, não pôde se candidatar, como o próprio Foscarini na época, o nosso querido amigo Jair,
que já foi para outras bandas, né? Não puderam se candidatar. Assim, cheio de vigarista nesse país, com um passado problemático, cheio de até crimes eleitorais, entendeu? E um fato da pessoa ter subido num palco, porque o governador, até seria uma desfeita ao governador da época, o sujeito não ter subido, entende? Ficou fora. E aí criaram uma candidatura sem o preparo devido, né? Talvez a experiência esteja sendo amarga para o próprio atual prefeito. Ele deve estar sofrido com o que está acontecendo. E a cidade está com problemas, e está com problemas que não foram criados agora. A gente sabe que várias gestões de vários partidos diferentes não deixaram a melhor herança para a administração atual. Quer dizer, não é uma questão que fala em rumo, o caminho que está seguindo. Eu acho que, exatamente porque não se tem um histórico crescente positivo, tinha que dar um basta, abrir o coração para a população, para a imprensa e dizer o seguinte: olha aqui, ó, isso aqui está um caos, nós temos esse e esse problema, nós temos mais custo administrativo do que recursos para promover ações positivas. E criar um distrito industrial ou achar um espaço para um crescimento industrial, que Novo Hamburgo está carente, a diversificação, uma série de coisas. Mas que isso fica escondido, não se fala, né? Hoje tem uma página inteira no nosso NH de divulgação de coisas positivas da gestão atual. A propaganda aceita tudo, né? Doutor Flávio, a gente está chegando no final do programa, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, fugindo um pouco da política. O fato do senhor ainda não estar na política partidária, mas o senhor consegue trabalhar pela sociedade através da Fundação Semear. A Fundação Semear é onde o senhor consegue, talvez, colaborar um pouco mais com o Novo Hamburgo? É verdade, é verdade. Ela já tem 19 anos, agora vamos realizar, na semana que vem, o 6º Salão Gaúcho de Responsabilidade Social. A população está toda convidada a comparecer, vai ser ali no Locanda. E é sim, porque ali a gente tem assim uma ação, ela é uma entidade, a Fundação Semear foi criada com o conceito de entidade comunitária, mas de origem empresarial. Ou seja, nós colocamos na Fundação Semear uma gestão empresarial. E será que não é por isso que ela deu tanto certo? Fora a credibilidade, que evidentemente faz parte, né? A gestão profissional com visão empresarial, ou seja, buscar, entre aspas, lucro nas ações sociais, no investimento social privado. Ok, doutor Flávio, obrigado pela sua presença aqui. Chega aqui ao final o programa Legítima Defesa desta sexta-feira. Na semana que vem a gente está de volta com mais um entrevistado. Até lá!